Há pouco tempo eu postei um texto e algumas pessoas falando comigo a respeito dele. Eu achei interessante gravar um pequeno vídeo para falar um pouquinho com você sobre esse texto. Mas depois você pode procurar lá na minha timeline, no Instagram ou no Facebook. O nome do texto é Sobreviventes Cristãos. Vou ver se ponho o link aí também no vídeo para você. Mas esse texto me veio porque eu estava procurando algumas informações sobre as grandes pestes, que assolaram a humanidade. Isso tudo por conta agora do coronavírus que nós estamos enfrentando também aqui no Brasil, graças ao bom Deus, em escala infinitamente menor ainda do que nossos amigos europeus e até asiáticos. Mas o fato é que eu me deparei com uma lista impressionante de pestes às quais nós já sobrevivemos na nossa história. Por exemplo, a peste negra no século XIV foram 50 milhões de pessoas aproximadamente na Europa e na Ásia. 50 milhões de pessoas no século XIV era muita gente proporcionalmente. No século XIX houve a cólera, centenas de milhares de mortos. A tuberculose, século XIX vindo até o século XX, até meados do século XX, 1 bilhão de mortos, é muita gente. A varíola, século XIX até o século XX, cerca de 300 milhões de pessoas mortas. Gripe espanhola, século XX já, no comecinho, 20 milhões de pessoas, e assim vai. Tifo, febre amarela, sarampo, malária, AIDS, são situações da área de saúde que assolam a humanidade. Enquanto eu procurava mais informações sobre isso, que eu já estava assim com os números muito de forma alarmantes, na minha percepção, eu também me deparei com uma outra publicação, essa em inglês, e uma pessoa, um autor cristão, luterano, ele escreve a respeito do seguinte: o cristianismo tem lidado com epidemias há 2000 anos. Esse autor chama-se Lyman Stone e ele começa a descrever como no começo da era cristã a nossa fé já teve que enfrentar tantas pestes, porque logo no comecinho da era cristã já há o registro de algumas pestes que assolaram o Império Romano e a própria Europa. Por exemplo, a peste antonina, 25% da população do Império Romano morreu. Isso foi no século II depois de Cristo. 25% do Império Romano. Você imagina uma população arredondando de 200 milhões no Brasil, é como se 50 milhões morressem. É uma coisa absurda. Depois veio a peste de Cipriano. 60 anos depois da primeira, da peste antonina, já veio a peste de Cipriano, que as pessoas não sabem ao certo se era varíola, sarampo, ebola, alguma coisa dessa natureza. 5 mil pessoas morriam por dia. Isso se estendeu por mais de 30 anos, no século III. A praga de Justiniano, ao tudo indica, era uma peste bubônica. Cerca de 50% da população da Europa morreu. É uma coisa terrível. Isso já foi no século VI depois de Cristo, em apenas 3 anos. Cerca de 50% da população da Europa morreu. Depois nós temos a peste bubônica, que volta no século XVI, já no tempo da Reforma. Essa do século XVI foi aquela, 1527, em que Lutero resiste, não quer sair de Wittenberg. Por causa disso, a sua filha Elizabeth é acometida da peste e morre. Mesmo assim, ele deixa indicativos de que o cristão ele não deve se omitir diante desses casos, mas ele deve exercer o seu cristianismo. Bom, fruto dessas pestes às quais nós sobrevivemos enquanto cristãos, algumas coisas são interessantes nós vermos que Stone escreve para nós no seu artigo. A disseminação do cristianismo. Logo no comecinho da era cristã, causou espécie em todos no Império que os cristãos cuidavam de cristãos e de não cristãos. Isso fez com que, inclusive, cidadãos romanos fossem publicamente chamados à atenção pelos imperadores e pelas autoridades da época. E por que os cristãos faziam isso? Porque eles entendiam que nós estamos sob
a mácula do pecado. E, diferentemente disso, os cidadãos daquela época achavam que as pestes eram um ato de vingança de alguma divindade. Os cristãos mostraram outra coisa. Um segundo elemento da nossa sobrevivência é a geração de cuidados mútuos e cuidados externos. Ou seja, os cristãos aprenderam, principalmente com Cipriano e também com Dionísio, a assumirem cuidados redobrados a fim de que eles estivessem bem para cuidar daqueles que ainda estavam saudáveis, comprazendo-se no fato de que cristãos já falecidos por eventuais pestes já gozavam da liberdade, da alegria nas regiões celestes. Terceiro ponto são os resultados práticos. Segundo alguns eruditos, curiosamente, as cidades cristianizadas do Império tinham cerca de 50% menos de mortes registradas do que as cidades sem presença cristã, o que era muito curioso. Os óbitos eram muito mais baixos por causa da assistência. E há, por fim, uma entrega real, uma entrega natural que o cristianismo faz. Bom, médicos cristãos não devem sair dos seus postos, pastores cristãos não devem sair dos seus postos, governantes cristãos não devem sair dos seus postos. Isso a reforma nos induziu a pensar dessa maneira, essa é a nossa ética, e quem começa com isso foi o próprio Lutero, porque ele dizia que se nós estivermos no meio de uma peste, que nós consideremos isso como a nossa cruz, não é? E daí nós precisamos carregá-la em prol do próprio Evangelho. Bom, o cristianismo deixa o seu testemunho, deixa um testemunho amplo para a sociedade. E nós hoje estamos vivendo algo aqui nesse tempo de coronavírus que não é diferente de outros tempos. E nós também não podemos ser diferentes de outros tempos. Precisamos deixar um legado de crescimento da Igreja do Senhor, um legado de bons testemunhos da Igreja do Senhor, um legado em que, quando tudo isso passar, porque vai passar, todas as pestes passam e esta vai passar, quando tudo passar, o que é que vai se falar do cristão e da Igreja autêntica de Cristo em nosso tempo? Nós vamos ter bons testemunhos ou nós vamos apenas ser contados como mais um grupo confuso, baratinado no meio de tudo isso? Pois bem, desde que Jerusalém acolheu os primeiros cristãos e dali espalhou todos esses, o testemunho do cristianismo tem sido um testemunho amplo. Creio que seja tempo de nós pararmos, principalmente nas mídias sociais, de ficar dizendo, aquele fechou a igreja, ele está errado, aquele está com a igreja aberta, está errado, já o terceiro está com a igreja meio aberta, também está errado. Não é disso que nós estamos falando. Nós não estamos em tempo agora de ficar vendo se você tem esta ou aquela minúcia teológica que deve ser defendida. Aliás, o meio cristão, o evangélico, tem sido extremamente chato nesses últimos anos, com gente perturbando, sabe? Entrando por assuntos que não têm absolutamente a mínima validade, a não ser perturbar o reino de Cristo, a não ser esvaziar a mentalidade que deveria estar sendo preenchida pela palavra, pela sã doutrina e pela oração. Antes de perturbar os outros, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar ao Senhor, clamar a Deus para que Ele nos faça uma igreja vencedora, como foram as igrejas dos nossos pais, como foi a igreja dos nossos pais, uma igreja com testemunho ilibado e que vai deixar um rastro a fim de que o Evangelho seja pregado com mais pertinência. Que nós sejamos assim e que nós, por isso, sejamos alvo também da graça do Senhor. Que o Senhor abençoe você.